Então, digitar no Google bandeiras vermelhas da lombalgia e fazer com o paciente esse recordatório. Em pacientes com um ou mais sinais de alerta, a gente aventa a necessidade de exame de imagem com sensibilidade adequada, dependendo das queixas do paciente. Então, só para lembrar algumas situações e a sua relação com algumas patologias específicas. Então, dor lombar, que piora o repouso, melhora com atividade física, relacionada à rigidez matinal prolongada, então caracteriza uma dor lombar inflamatória, a gente lembra de espondilite anquilosante, né? Diagnóstico diferencial em pacientes jovens com dor lombar crônica. Dor noturna, infecção neoplasia, então fraqueza de membros inferiores, incontinência urinária fecal, anestesia em cela, síndrome da caldequina, assim como espasticidade, clones de sinal de Babinski, neuromialopatia, nessas duas situações, ressonância magnética e avaliação cirúrgica urgente. Então, para fazer o exame físico, né? Então, poxa vida, eu tenho que avaliar a postura, marcha, alinhamento vertebral, curvatura, tudo isso eu tenho que lembrar. Então, a gente faz isso clinicamente, sem perceber, desde que o paciente esteja adequadamente despido e deambule pela sala, né? Então, a gente facilmente consegue perceber déficit de marcha, alteração de alinhamento, diferenças nas curvaturas fisiológicas da coluna, algum déficit motor, né? Uma marcha antálgica, né? Então, o paciente com lombalgia precisa ser, como todo paciente, adequadamente examinado. Então, ele precisa estar em roupa de baixo, precisa caminhar para a gente avaliar isso, né? Uma outra maneira bem interessante de fazer diagnóstico diferencial é a palpação de pontos gatilhos, né? Para síndrome miofascial, às vezes a gente encerra a investigação da lombalgia encontrando um ponto gatilho da síndrome miofascial. Então, o paciente tem uma síndrome miofascial não precisa de mais nada. Então, um quadro de espasmo muscular, né? Processos espinhosos dolorosos, apesar de sensíveis para a osteomielite, têm baixa especificidade, né? Então, quantas vezes a gente vai ter que passar todos os processos espinhosos do paciente até encontrar um processo espinhoso muito doloroso? Muitas vezes. Mas como a doença tem um prognóstico muito ruim, vale a pena palpar muito processo espinhoso não doloroso para um dia achar um, né? E a outra patologia que a gente consegue fazer o diagnóstico facilmente no exame físico é a osteoartrose, né? Então, se a mobilização dolorosa do quadril é aquela dor que o paciente tem queixando, a gente pode encerrar a investigação diagnóstica da lombalgia e diagnóstica de osteoartrose do quadril. Então, em relação às radiculopatias, né? Quando que a gente pensa? Se a dor vai para baixo do joelho, né? Então, cada raiz nervosa tem a sua musculatura, o seu reflexo, o seu distúrbio sensitivo próprio. A gente não precisa saber tudo isso de cabeça, né? Tem uma abordagem mais simples para a gente fazer com esses pacientes, mas basicamente a dor vai para baixo do joelho, então pense em radiculopatia, né? A dor não vai para baixo do joelho, mas mais possível que seja só uma lombalgia. Então, às vezes a gente não encontra aquela distribuição do dermato que a gente aprende na faculdade, né? L4 bem na parte inferior da perna, L5 na parte lateral, S1 na parte posterior, né? O paciente, quando tem isso, ou ele tem uma hérnia discal, que pega bem a raiz nervosa, então uma faceta articular com artrose, que também protui e pega a raiz nervosa, e aí faz esse quadro de um dermato, geralmente é L5 e S1 os mais frequentes, né? Então parte lateral da perna e parte posterior, né? Às vezes o paciente tem lombalgia por uma artrose interfacetária, né? Então as articulações posteriores com artrose e a porção mais externa do disco, elas têm uma terminação nervosa imbricada, então mais de uma raiz nervosa faz a inervação desses locais. E aí o paciente pode ter um quadro de dor referida, não é uma dor radicular, né? Mas é uma dor de origem na coluna lombar, né? Então, artrose facetária ou então protusão discal podem fazer um quadro que não tenha a
a distribuição do dermato, né? Esse paciente não deixa de ter um comprometimento da coluna lombar, explicando a dor dele, só não é aquela radiculopatia que a gente espera, disso que envolve. Então, o exame físico não tem muitas manobras que a gente precisa lembrar, né? Então, todo mundo conhece o LASEG, quando ele é positivo acima de 60 graus, a gente não considera, né? Então, ele precisa repetir a mesma dor que o paciente vem queixando quando a gente eleva a perna até 60 graus. Ele é bastante sensível, mas ele é um pouco específico. O LASEG cruzado é bastante específico. Então, se o paciente tiver a dor que ele... Então, tem uma dor na minha perna esquerda que vai até o meu tornozelo. Você faz o LASEG, do lado esquerdo ele tem dor lá entre 30 e 60 graus. Aí, você levanta a perna direita dele entre 30 e 60 graus, ele reclama da mesma dor na perna esquerda. É bastante específico de radiculopatia. Tem o sinal de Bragg, que é uma maneira da gente aumentar a sensibilidade do LASEG, né? Então, você levou a perna até a elevação necessária para o paciente ter dor, você abaixa, o paciente para de reclamar de dor. E aí você faz a extensão do pé, a dorsiflexão, e o paciente volta a ter a mesma dor. Bastante simples também no exame físico, né? E até na história do paciente. O paciente que reclama de dor quando vai para o banheiro, quando tosse, né? Então a Valsalva pode piorar as dores radiculares, principalmente por hernia discal, né? E um diagnóstico diferencial que não é infrequente é a síndrome piriforme. Então, o músculo piriforme, às vezes, tem no meio do seu ventre partes do ciático ou o ciático todo, né? E aí, contratura do piriforme ou lesão bursal, ou então pacientes muito magros, né, que usam ou trabalham longo tempo sentados, podem fazer um quadro de compressão do ciático se eles tiverem essa variação anatômica. E aí a gente palpa a região média do glúteo naquele ponto e o paciente tem a mesma dor que ele reclama para a gente na história, né? Então, fala a favor de síndrome piriforme, não de uma dor por hernia discal ou por compressão de faceta articular alargada pela artrose, né? E a gente pode também fazer a manobra do piriforme, que nada mais é do que estirar o músculo, né? Então, o piriforme é um músculo que faz a extensão da coxa e a rotação externa da coxa, né? Então, a gente faz o contrário, faz a rotação interna da coxa e faz a abdução da coxa, e aí isso pode repetir a dor que o paciente sente, que a gente está produzindo estiramento do músculo e com isso a compressão do ciático que passa no meio das curvas dele. Então a gente às vezes tem que lembrar, mas puxa vida, L2, L3, que movimento que faz, L4, quem que é a raiz nervosa mesmo de cada movimento, né? Então, a gente que não faz isso todo dia, né, tem uma maneira muito simples, né? Se o paciente consegue caminhar na ponta do seu calcanhar, L4 e L5 estão bem na parte motora. Se o paciente consegue caminhar na ponta dos seus dedos do pé, S1 está bem da parte motora. Então é simples. Quando o paciente está deambulando pelo consultório, que a gente está fazendo a avaliação da marcha, ele pede para o paciente caminhar na ponta do calcanhar e pede para o paciente caminhar na ponta do pé. Como a maioria dos comprometimentos discais e de artrose que pegam a raiz nervosa são a nível de L5, S1, a gente já, com essa manobra simples, descarta o envolvimento motor dessas raízes nervosas, que são as raízes nervosas envolvidas na maioria dos pacientes. Então, só pedir para o paciente caminhar na ponta do seu calcanhar, a gente está avaliando o L4 e L5. L5 faz a extensão do halo, né? Mas quando está íntegro, só caminhar na ponta do calcanhar resolve, por exame físico, e S1, o paciente caminha na ponta dos seus pés, dos seus dedos.
E às vezes a gente pega casos estranhos, né? Para a gente lembrar que nós não somos os únicos cidadãos do planeta que gostamos do jeitinho, né? Que temos a malemolência, né? Então, esse pesquisador aqui, o Vadel, ele descreveu testes para detectar quadros de simulação, né? Seja porque o paciente simula por, por má intenção ou não, né? O paciente pode estar não simulando, mas ele tem um quadro de dor e isso não é orgânico, né? Então, às vezes a gente se pergunta assim, tá, mas isso é um golpe, mas é um diagnóstico também, né? O paciente veio à consulta, se ele está tentando algum tipo de doença secundária, você fazer o diagnóstico também é um diagnóstico, né? Então, o que mais chama atenção para os quadros de simulação, né? É a hiperreação. Então, é aquele paciente que tem muita dor, um quadro de dor desproporcional aos achados no exame físico, né? O paciente que a gente olha e fala, nossa, mas é muita dor mesmo, estranho, né? Então, isso é o que mais chama a atenção em relação à simulação na lombalgia. O que a gente pode fazer de prática também é o LASEG sentado, né? O paciente que vai simular uma lombalgia, ele já está esperto. Quando levantarem minha perna, eu vou dizer que dói. Mas quando ele está sentado, a gente faz a extensão da perna dele, é o LASEG sentado. Ele tem que ter a mesma dor. Então, se ele não tem o LASEG sentado, possivelmente ele está simulando, né? Uma outra manobra é fazer a rotação em bloco do tronco, né? A gente roda os ombros junto com o quadril, né? E aí pergunta para o paciente se ele tem dor, né? Se o paciente disser que ele tem essa dor, para baixo do joelho com essa rotação, fisiopatologicamente isso não se explica, né? Então é mais um sinal de simulação. Então, para avaliação de lombalgia, a imagem é desnecessária em quadros inespecíficos com menos de 6 semanas. No Canadá, é considerado uma prática, né? Isso deixa para a gente a seguinte mensagem, né? Se eu fiz a anamnese e o exame físico, não vou pedir exame de imagem para esse paciente se o meu diagnóstico foi de lombalgia inespecífica e se eu fiz anamnese e exame físico adequadamente. Parestesias isoladas, perda de sensibilidade, diminuição de reflexo sem perda motora não são indicação para solicitação precoce de exame de imagem. Então, a gente não precisa se assustar com quadros de perda de sensibilidade ou perda de reflexo, desde que o quadro motor esteja preservado. Se a gente for pedir um exame de imagem, na maioria das vezes, a gente vai precisar da radiografia mesmo, que é a pay-per-view, e a gente usa como lombar oblíqua para diagnóstico de espondilolise, que é quando os pedículos da vértebra estão fraturados por trauma, por, por variação anatômica, o paciente já nasce, posição oblíqua, é o diagnóstico de espondilolise. E aí, se mesmo assim a gente ainda tem dúvida em relação ao diagnóstico de lombalgia, né? A radiografia não nos ajudou, né? Então, a hipótese ainda é de neoplasia, de infecção, um quadro metabólico, glicemia, eletroforese de proteínas, VHS, cálcio fósforo e urina, né? Então, glicemia, diabetes pode ser um diagnóstico diferencial, né? O paciente pode desde queixar de dor difusa ou somente lombalgia, né? Eletroforese de proteínas de VHS ajudam em quadros de mieloma e outras neoplasias, né? Cálcio fósforo, diagnóstico diferencial com hiperparatiroidismo, dando osteoporose e fratura vertebral, né? E exame de urina por causa da infecção urinária, repetição que se associa a espondilite, né? Então, na maioria das vezes, essa avaliação laboratorial simples resolve com aí os diagnósticos diferenciais que a nossa história, exame físico, no raio-x não resolveu. Bom,
eu tenho um paciente que evoluiu não como eu queria, né? Então, não tem diagnóstico, não melhorou depois de 4 semanas e tem uma evolução atípica. Então, quem não melhora depois de 4 semanas? Geralmente, menos de 20% dos pacientes, né? Nesse perfil, pacientes com 50 anos ou com sinais, com mais de 50 anos, ou com sinais de alerta presentes, se tiverem uma radiografia lombostática normal e um VHS normal, agora que exame simples, virtualmente não tem infecção neoplasia. Muito simples, muito barato, né? Então, a gente pediu o raio-x, e como é que ele vai ser na grande maioria das vezes? Vai ser assim, normal, não vai nos ajudar em nada, né? Mas a gente não pediu esse raio-x porque o paciente tinha uma dor lombar. A gente pediu esse raio-x porque esse paciente tinha uma dor lombar, nós fizemos a anamnese, o exame físico e não conseguimos diagnosticar a dor lombar inespecífica porque esse paciente tinha alguma bandeira vermelha. Então, por isso que a gente pediu o raio-x. O raio-x não é rotina, o raio-x é exceção, né? Às vezes, aqui na imagem a gente tem dificuldade de enxergar porque o oblíquo é melhor. Aqui tem uma espondilolise mielicim, né? A gente vê um pouquinho no perfil aqui, mas seria melhor na oblíqua, né? Às vezes a gente tem um quadro de artrose, né? Então, depois dos 50 anos é muito prevalente, né? E aí você pega um paciente que tem dor lombar, tem sinais de artrose, né? Tem um quadro que você não conseguiu caracterizar como dor lombar inespecífica, e a gente fica louco de vontade de dizer para o paciente que a dor dele é por causa da artrose. Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes é um achado comum na população sadia, né, sem essa queixa, e que não tem relação, na grande maioria das vezes, com a dor que o paciente queixa. Mas a gente precisa saber disso, porque a gente vai pedir o raio-x e vai aparecer uma artrose, e se a gente está desavisado, a gente vai ficar louco de vontade de dizer para o paciente, está aqui, ó, a sua lombalgia por causa da artrose. Na grande maioria das vezes, isso não é verdade. Então, as radiografias, na grande maioria das vezes, são normais, né? Aqui, o quadro de espondilolise, né? Aqui, espondilolise no perfil, e aqui no oblíquo a gente enxerga melhor, né? Então, aqui é a parte interarticular íntegra, né? E aqui a gente fala que a cabeça do cachorro foi cortada, tem a fratura, né? Então, a porção articular superior, a porção articular inferior, o pedículo, né? E o processo transverso, a gente brinca não, né? Didaticamente é o cachorrinho, né? Processo articular superior, a orelhinha, processo articular inferior, a patinha, o olhinho é o... O olhinho é o pedículo, tem uma legenda aqui. E aí o que a gente enxerga é o cachorro com a cabeça decepada, né? Então, a vista oblíqua a gente solicita para fazer esse diagnóstico, para enxergar melhor a espondilolise, né? Ou espondilólise, né? E quando é presente, sem desalinhamento, né? Então, quando as vértebras estão alinhadas, geralmente é assintomático. E aí a gente terminou de fazer a nossa avaliação, né? A gente diagnosticou uma dor lombar inespecífica, mas o paciente, ele não está contente com o nosso diagnóstico, né? Eu quero fazer uma ressonância, minha vizinha tem dor nas costas há anos e no posto de saúde só dá um remédio para dor, encaminhar ela para físio que nunca sai, ela foi no particular e fez uma ressonância por conta, deu um monte de problemas, perdeu o emprego, o INSS não encosta, e olha, pode pedir com urgência, senão essa ressonância nunca sai. Então é isso que a gente vê, na maioria das vezes, né? A gente vê um paciente que não acredita no diagnóstico da gente, né? Só acredita no exame. E aí, se a gente também não acredita no nosso diagnóstico, aí fica uma situação difícil, né? Então, às vezes, o que acontece, né? A gente não quer se indispor com o paciente, né? Muito desgastante, vai sair falando mal de mim, né?
Se tiver algo na ressonância e eu não pedir, né? Estou prejudicando o paciente, vai me processar, né? Então, se a gente tem dúvida, depois de fazer a anamnese, o exame físico adequado, o paciente precisa de um exame complementar, né? Mas se a gente vai solicitar o exame para não se indispor para o paciente, ou porque a gente tem dúvida, porque a nossa anamnese e o exame físico foram inadequados, aí a gente está trabalhando contra todo mundo, contra o paciente, contra nós mesmos, contra quem paga a conta, né? Então, quando o exame pode mudar o diagnóstico e o tratamento, né? Então, paciente com uma radiculopatia com déficit motor, né? Esse paciente precisa de uma avaliação cirúrgica, né? Para operar e não ficar com esse déficit motor permanente. Paciente com trauma agudo, né? Uma tomografia, ver melhor o osso cortical do que a ressonância, né? Então, não é que no pronto-socorro tem uma tomografia para avaliar os pacientes, e aí eu vou fazer tomografia porque não tem a ressonância, no caso do trauma. Não, a tomografia vê melhor o osso mesmo, ele é o melhor exame do caso do trauma, né? Então, esse exame vai mudar o diagnóstico, vai mudar o tratamento dos pacientes. Mas, fora dessas situações, na maioria das vezes o exame não muda nem o diagnóstico nem o tratamento, porque 50% desses exames têm falsos positivos. É aquela história do raio-x que a gente pediu para o paciente, veio lá a artrose, a gente ficou louco de vontade de dizer para ele que a dor nas costas dele é por causa da artrose. Alguns exames expõem o paciente à radiação necessárias e o custo é grande, alguém paga isso, né? Então, se 50% de resultados falsos positivos, é que nem jogar uma moeda para cima, né? Metade da população sadia vai ter os mesmos achados que aquele paciente com queixo, né? E aí, se o sadio tem o mesmo achado, como é que eu posso dizer que aquilo é a causa da dor do meu paciente? Então, as anormalidades mais frequentes são igualmente encontradas em pacientes com dor nas costas e pacientes sadios. Ou então, elas são inconsistentes com o que o meu paciente tem. Então, ou um paciente sadio tem a mesma coisa que o meu paciente com queixa tem também, ou aquilo que eu encontro no meu paciente não tem correlação com o que ele tem. Isso é muito frequente, né? Por exemplo, degeneração e prolapso discal. Mais da metade dos pacientes saudáveis com 50 anos tem. Artrose placentária, nódulo de timol, espondilolise, espondilolistese leve, né? Menos de 20% de avanço da vértebra superior em relação à inferior, vértebras transicionais, espinha bífida, escoliose leve, tudo isso é muito prevalente em pacientes saudáveis, né? E aí, se eu não fiz a anamnese e o exame físico adequado, se eu não sei o que eu estou procurando, qualquer coisa que eu achar vai dar problema, né? E aí eu crio uma doença em alguém que não tem. E depois para desfazer na cabeça do paciente, né? Então, a alta prevalência de achados incidentais torna improvável que qualquer técnica de imagem revele a causa específica da dor lombar na maioria dos quadros específicos. É aquela história assim, doutor, eu tenho dor lombar há 20 anos, tem 3 anos que eu não faço uma ressonância, vamos pedir uma ressonância para ver como é que está? Não tem indicação. A gente não ajuda o paciente em nada, né? Então, agora voltando um pouquinho para as condições que a gente começa a pensar, né? O paciente chegou lá com dor lombar, a gente começa a pensar nas condições lombares sérias, porque a gente não quer deixar passar nenhuma delas, apesar de elas serem infrequentes, né? Então, fratura osteoporótica, né? Fatores mais relacionados ao diagnóstico, né? Então, sexo feminino, que a osteoporose é uma doença mais prevalente em mulheres, idade acima de 50 anos, que a prevalência da osteoporose aumenta com a idade. Trauma, pode ser leve, né? E uso prolongado de corticoides. Se o paciente tiver 3 desses fatores, a probabilidade dessa dor dele ser por fratura osteoporótica é muito grande, 87%, né? Outra condição lombar séria, espondilite anquilosante, que é uma causa de dor lombar crônica em pacientes jovens com menos de 50 anos, né? Se o paciente tiver 3 desses 4 fatores, peso matinal maior que 30 minutos, melhora da dor com exercício, mas não com repouso. Dor que acorda o paciente na metade da noite. Dor que alterna nas nádegas,
40% se ele tiver 3 desses 4. E só um deles, 2,5%. Né? Então, nesse caso, a ressonância magnética não é o exame de eleição, o raio-x não é exame de eleição, porque vai ser normal, se o paciente tiver menos que 5 anos de doença, essas alterações demoram para aparecer, né? A medida mais custo-efetiva é encaminhar o paciente para avaliação com o reumatologista. Que pode fazer o diagnóstico sem exame de imagem, em alguns casos. Pacientes com osteomielite, discite ou sacroiliite séptica, né? Então, os fatores de risco, alimentação, diabetes, de drogas, alcoolismo, insuficiência renal, infecção recorrente, né? Apesar de metade dos pacientes com osteomielite terem sintomas constitucionais, muito pouco dos pacientes que têm só discite, então, quadro de infecção só do disco, tem sintomas constitucionais, né? E a gente não quer fazer o diagnóstico tardio, assim, né? Então, se a minha suspeita é espondilociste ou sítio, eu não preciso de uma avaliação de imagem, eu preciso encaminhar esse paciente para outra convivência. Quando a gente procura, assim, dados na história ou no exame físico que possam aumentar ou diminuir a possibilidade de um diagnóstico, tem uma ferramenta estatística chamada de razão de probabilidade, né? Em inglês é LR, que é de Likelihood Ratio, me desculpem aí a pronúncia, né? Então, é bem simples, né? Quanto aumenta ou quanto diminui a possibilidade do diagnóstico, né? Então, razão de probabilidade maior que 10 aumenta mais que 10 vezes, né? Menor que 0,1 diminui mais que 10 vezes. Então, torna muito provável ou muito improvável o diagnóstico da doença, né? Razões intermediárias têm um aumento moderado, né? E razões de probabilidade pequena alteram um pouco o impacto do nosso diagnóstico. Então, a gente sempre fica buscando razões de probabilidade muito altas ou muito baixas para nos ajudar, né? Então, nas neoplasias, né? Próstata, mama, pulmão, tireoide, rins, cólon e mieloma, né? Que são as que mais comumente afetam a coluna, né? Pacientes que podem ter uma história de dor contínua ou progressiva, ou que não alivia com repouso, que piora com decúbito, ou que desperta o paciente à noite, ó. Se o paciente tem uma história de câncer, a razão de probabilidade dele é de quase 24%. Então, a gente viu lá que menos de 1% da população tem uma condição séria associada à sua oncologia. Mas quando o paciente tem uma história de câncer, esse menos de 1% é multiplicado por 23 vezes. Então, vai beirar os 20% da possibilidade dele ter uma neoplasia como causa da dor lombar dele. Se ele tiver um VHS maior que 50, mais, não, desculpa, com mais 18% está errado, mais 18 vezes, tá? Perdão. Se o VHS for maior que 100, aumenta em 55 vezes. Então, paciente com dor lombar, uma história de câncer de um VHS acima de 100, esse paciente tem uma lesão neoplásica como causa da dor lombar dele, né? Se ele tiver anemia, ó, aumenta, desculpa pela porcentagem aqui, aumenta em 18 vezes, né? E olha só, aumentos pequenos da razão de probabilidade, né? A idade aumenta pouco, se melhora após um mês aumenta pouco, perda de peso inexplicada, apesar de a gente dar muita atenção para isso, aumenta pouco, né? Sem alívio da posição deitada aumenta pouco também. Então, a história de câncer, o VHS e a anemia aumentam muito a possibilidade desse paciente ter câncer. Então, a gente faz isso, né, com a história e ó, um hemograma e um VHS. Por outro lado, olha, quando o paciente não tem esses fatores, né, pacientes com menos de 50 anos, sem história de câncer, sem perda de peso e com melhora do lombar após um mês, esse paciente não tem câncer. Tá? A probabilidade que era de 1% é multiplicada por 0,06. Então, aqui uma lesão blástica, né, por uma metástase de mel de próstata, né? Aqui é uma lesão lítica, é o que a gente fala de procurar o olho da coruja, né? Então aqui tem um pedículo, outro pedículo, que é a olhinha da coruja, e processo transverso ao bico da coruja.
olhinho e bico. E aí na vértebra no meio tem o olho, tem o bico e não tem o outro olho, né? Então é uma lesão lítica, né? A gente lembra desse mnemônico aí de procurar a coruja na radiografia em AP. Aqui tem uma lesão lítica em T10, né? Mas em 40% dos casos, a radiografia vai ser normal no paciente que a gente tem suspeita de neoplasia. Mas a gente viu ali na razão de probabilidade que a história de neoplasia, o VHS elevado e a anemia é que fazem a diferença. Não tinha nada naquele slide em relação à radiografia, né? Então a gente pediu a radiografia porque esse paciente não tinha diagnóstico de dor lombar específico, né? Ela veio normal, mas a gente prosseguiu a investigação dele. Então agora falando um pouquinho das causas de dor lombar radiculares, né? Que corresponde a 5 a 10% dos pacientes, né? Então, espondilolistese é quando aquela vértebra que tinha espondilolise, que é a parte interarticular lá que quebrou, desalinhou, né? A grande maioria é assintomática, porque o desalinhamento é pequeno, tem menos de 25% de desalinhamento em relação à vértebra superior em relação à vértebra anterior. Quanto mais desalinha, mais sintoma, né? Em pacientes jovens, é a causa mais comum de dor lombar, né? Porque eles fazem muito trauma e hiperextensão, né? Molecada travessa aí. Quando tem essa queixa, nessa população a gente valoriza como causa da dor lombar. A gente tem, não vê muito no PA, não vê muito no perfil, né? E aqui vê o cachorrinho degolado, né? No oblíquo. Você vê, esse paciente não tem desalinhamento, né? Só para a gente treinar de novo, olhar a espondilolise no perfil. E aí uma outra população, né? Uma população mais velha, com quadro degenerativo, né? Geralmente se apresenta com uma síndrome radicular de longa data, que é compatível com estenose do canal medular. Então, aquele paciente que tem lombar há muitos anos, piora quando caminha, né? Caminha lá 50 metros, tem que parar. Então, a diferença da claudicação neurogênica da claudicação vascular é que na claudicação vascular o paciente caminha lá os seus 50 metros e quando ele para de caminhar ele melhora só de ficar em pé, né? O paciente com claudicação neurogênica, ele não melhora quando ele fica em pé, ele tem que sentar para melhorar. Se ele não senta, ele não melhora, né? Então, esse paciente vai ter pulsos bons, né? E vai ter história de claudicação. E aqui, a razão de probabilidade de cada uma desses achados na história ou no exame físico, né? Esses pacientes com estenose do canal medular são de tratamento cirúrgico. Então, a gente pega um paciente desse, está sendo enrolado há anos, né, no ambulatório, vem custando há 3, 5 anos, aí não melhora, não vai melhorar mesmo, né? Esse paciente precisa de cirurgia, né? Então, aqui uma estenose, né, o paciente está com artrose, com estreita, que vê na ressonância, né? E a melhora com a cirurgia. E aí uma outra causa de radiculopatia, muito comum, né? De novo em pacientes jovens, que são as hérnias de disco, né? Então, o disco começa a degenerar, começa a prolapsar, destrui, às vezes o material do disco vai para dentro do canal, né? E aí protui a raiz nervosa da clínica de radiculopatia. Não tem exame de imagem nesse slide aqui propositalmente, porque a gente não precisa de exame de imagem, né? A radiografia vai ser normal, então não é para a gente solicitar. A gente vai tratar esse paciente clinicamente. Então, ele diz que a radiculopatia é uma doença clínica, né? Então, ó, depois de 6 semanas, somente 1 em cada 10 pacientes ainda se pensa em cirurgia. Depois de 6 meses, desses 10 pacientes, 2/3 deles tiveram resolução parcial ou completa dos sintomas. Olha, quase todo mundo, né? Então, a gente acaba vendo, né, indicação, os pacientes procurando, mas não tem
benefício documentado para massagem, acupuntura, tração, medicação oral injetável, né? Então, isso não quer dizer que o paciente não vai melhorar com essas terapias, né? Mas a gente, como médico, a gente precisa indicar algo que tem benefício, né? Se o paciente quiser fazer, a nossa obrigação é dizer, olha, não tem benefício documentado para acupuntura, né? O senhor vai melhorar fazendo ou não fazendo. Se o senhor quiser fazer, realmente é uma escolha sua, tá? Do meu ponto de vista como médico, não é que eu sou contra a acupuntura para hernia de disco, é que não tem evidência de que faça diferença. Tá? Ah, mas o meu vizinho fez e melhorou muito. Falei, olha, o senhor é livre para fazer, né? O que eu tenho que lhe passar é a informação que eu tenho, né? Então, repousos prolongados não trazem benefício para os pacientes. Então, repousos de 2 dias são equivalentes a repousos de mais de 15 dias, né? Então, o que isso significa para a gente? O paciente vai voltar ao trabalho logo, isso é bom para ele, né? Claro que tudo com bom senso, né? Se o paciente é caixa de supermercado, tudo bem ele voltar ao trabalho em 2 dias, né? Se o paciente trabalha na construção civil, talvez não, mas para tirar da nossa ideia que o paciente precisa ficar longo tempo afastado do trabalho para recuperar da síndrome radicular, né? E a cirurgia, qual que é o papel dela, né? Se o paciente tem um quadro agudo que não melhora com nada, o papel da cirurgia é diminuir esse quadro agudo que não melhora com nada, né? Ou se o paciente tem um déficit motor, é tratar a causa do déficit motor para que ele não fique com sequela. Se o paciente não tiver nenhuma dessas situações, depois de um ano, não existe diferença em ser operado e não operar, né? Imagina se você é operado numa hernia de disco sem indicação e depois você descobre, depois de um ano, que se você não operasse, ia ficar tudo bem, tudo do mesmo jeito, né? Então, depois que a gente exclui as bandeiras vermelhas e as síndromes radiculares, resta a maioria dos pacientes, né? Que são os quadros de dor lombar específico. Tratamento na fase aguda, 4 a 6 semanas, que é a nossa realidade, né? No SUS, sem acesso à fisioterapia. Então, manter-se ativo, né? Então, aquele repouso de no máximo 2 dias, né? Tranquilizar o paciente sobre o prognóstico favorável, né? E aí, avaliar o nível de dor e a capacidade funcional dele, para que eu consiga entender se ele vai voltar a trabalhar como caixa de supermercado, se ele vai ficar mais tempo afastado como trabalhador da construção civil, né? E aliviar a dor dele adequadamente com quanto ele precisar, de acordo com a escala analgésica da OMS, né? Analgésico inflamatório, opioide fraco, opioide forte nessa ordem, né? Então, esse é o tratamento medicamentoso sintomático, né? E aí, na atenção básica, o atendimento continuado de boa qualidade evita exames necessários, aumenta a probabilidade de diagnóstico preciso em caso de doença potencialmente grave, né? Então, isso aqui não é algo romântico, né? É algo que tem fundamento. Então, tratar os pacientes na atenção básica faz diferença para o prognóstico dos pacientes, para efetividade do sistema e para o uso dos recursos adequados no sistema. Se a gente fizesse parte de um sistema de saúde com rápido acesso à fisioterapia qualificada, então, assim, eu tenho fisioterapia de fácil acesso, mas essa fisioterapia é qualificada para dor lombar, então, existem métodos de fisioterapia específicos para tratar pacientes com lombalgia, né? Então, esses métodos são chamados de manipulação, né? Paciente que tem esse benefício com a manipulação, né? E como é que a gente determina isso? O fisioterapeuta qualificado, ele tem um protocolo de avaliação e ele consegue determinar se o paciente vai melhorar mais com manipulação, mais com medidas de centralização ou mais com medidas de estabilização. Então, isso é um trabalho do fisioterapeuta qualificado, né? Então, não é um trabalho da fisioterapia todo. O fisioterapeuta tem que ser qualificado nesse tipo de tratamento específico, né? Então, 95% dos pacientes que são do grupo de manipulação melhoram só com uma sessão de manipulação. Os pacientes que são do grupo centralizadores, eles fazem autotratamento com exercício, o prognóstico é excelente, mais de 80% de melhora nos primeiros 3 meses, né? E os pacientes que melhoram
com manobras de estabilização, tem melhora de mais de 50% da sua incapacidade nos primeiros 3 meses. Então, quando o paciente recebe o tratamento condizente com o subgrupo a que ele pertence, ele tem menos incapacidade em 1 mês e em 1 ano, em comparação com receber o tratamento não condizente. Então, isso aqui é só para a gente ficar sabendo que existe um norte para tratar a lombalgia, né? Que existe um tratamento de padrão melhor. E aqui, como no município a gente vai ter em breve a inauguração de um centro de fisioterapia, talvez a gente consiga fazer uma ligação com o centro de fisioterapia para implantar um protocolo para encaminhar esses pacientes de uma maneira mais efetiva. Porque se a gente lembrar que a lombalgia crônica é a doença que mais onera o sistema público previdenciário, isso faz muito sentido. Então, como é que esses fisioterapeutas fazem a triagem desses pacientes? Eles têm um questionário de risco de cronificação, classifica os pacientes em baixo, médio e alto risco, chamado Start Back to, são 9 questões bem simples, né? O paciente é dividido em baixo, médio e alto risco. Baixo risco, ele faz só uma sessão de orientação, né? E aconselhamento. Médio risco, ele faz o que faz o baixo mais a fisioterapia. Alto risco, ele faz o que faz o médio mais tratamento cognitivo comportamental, né? E isso é custo efetivo, né? Diminui incapacidade, diminui dor, né? Em comparação com o tratamento convencional. Então, o que a gente precisa lembrar em relação aos medicamentos na dor lombar específica, né? Menor tempo possível, intervalos fixos funciona melhor do que sob demanda, né? Se o paciente vai tomar continuamente, o paciente precisa ser monitorado em relação a isso. Não tem nenhuma fórmula mágica, né? Analgésico, prende, muscular, opioide fraco, tudo que a gente usa para dor crônica, né? E a resposta não é muito boa, né? Não tem um tratamento mágico, né? Apesar do representante do laboratório, às vezes, querer vender isso para a gente, né? O que a gente faz em Toledo, aqui em novembro de 2020, né? Na Secretaria Municipal de Saúde, a gente orienta o paciente que não é uma doença grave, o prognóstico dele é favorável, né? Provavelmente ele vai ter diminuição de mais da metade da dor dele no primeiro mês, pede para o paciente se manter ativo, dá poucos dias de atestado para ele, né? E isso leva a uma modesta melhora da dor e da incapacidade funcional, tá? Mas isso, apesar de ser modesto, é melhor que o remédio, né? Na fase aguda, como a gente não tem fisioterapia adequada, qualificada, na verdade, né? Então, a gente não orienta que o paciente faça atividade física. Então, manter-se ativo é que ele mantenha a rotina dele do dia a dia, tá? Mas ele não vai fazer atividade física, tá? Se ele não tiver sido atendido e orientado por um fisioterapeuta qualificado, né? E as terapias passivas não têm benefício, né? Então, de novo, não tem benefício nos estudos clínicos, né? Então, doutor, eu quero fazer massagem. Sim, o senhor pode fazer, tá? Eu vou melhorar? Olha, o que eu tenho de informação para dar para o senhor é que isso não melhora. Se eu não fizer nada, vai ser igual. É ao seu critério, né? A gente fez o nosso papel. E aí, passou de 12 semanas, o paciente não melhorou, a gente considera o paciente como dor lombar crônica, né? Ó, os exercícios para dor lombar crônica que a gente tanto orienta tem um efeito pequeno a moderado. Medicamentos e terapia cognitivo comportamental têm um efeito discreto. E a reabilitação multidisciplinar, né, depende muito do paciente. Então, o que acontece aqui, quando o paciente chega aqui, a gente não tem mais muito o que oferecer para ele. E a gente acaba oferecendo um monte de tratamentos por falta de tratamento adequado, né? Então, igual aquelas doenças que tem 50 remédios, né? E que nenhum funciona direito. Então, reabilitação multidisciplinar parece com 50 remédios, né? Então, os tratamentos passivos não têm benefício, né? E a gente, aos pouquinhos, vai tentando com o paciente fazer ele aprender e assumir o automanejo da dor lombar crônica. Como que faz para prevenir? Exercícios diminuem 50% a possibilidade de novos, né? Isso é nesse caso, que tem de prevenção só exercício mesmo. Então, mensagens para casa, né? 90% dos quadros de dor lombar são inespecíficas,
Mas a gente sempre tem que começar do jeito contrário, pensando no pior, aquele menos de 1%, neoplasia, infecção, doenças inflamatórias, depois pensar nas radiculopatias, e aí depois vir para a dor lombar inespecífica, né? A gente não deve solicitar exame de imagem, a dor lombar inespecífica com menos de 6 semanas. É improvável que qualquer técnica de imagem revele a causa da dor lombar na maioria dos pacientes. Hérnia de disco com radiculopatia é uma doença clínica com boa evolução em 6 semanas, a gente não precisa pedir exame nenhum, de imagem nenhum, tá? Só acompanhar o paciente, tá? E o atendimento desses pacientes com dor lombar na atenção básica evita a solicitação de exames desnecessários e aumenta a probabilidade de diagnósticos precisos em caso de doenças potencialmente graves. Então, como a dor lombar tem uma enorme carga no sistema de saúde em relação a custo para o sistema, em relação ao custo para o sistema previdenciário, em relação ao uso do sistema, como é a segunda causa mais frequente de consulta na atenção básica, a gente tem que saber manejar esses pacientes, né, na atenção básica adequadamente. Se a gente não souber manejar, né, então a gente vai saber o quê? Né, se essa é a segunda causa mais frequente de consulta. Então, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Desculpa pelos escorregões aí e pelo mau jeito. Tá? A gente abre para perguntas, se o Dr. Sérgio ou o Dr. Carlos estiverem online, quiserem fazer alguma colocação, né? Fiquem à vontade. Alguma pergunta no chat? Não? Muito bom. Alguma pergunta dos... Não? Então a gente tem um intervalo até às 8h45, que começa a próxima aula, né? 8h34. Então, dá um tempinho para o pessoal ir no banheiro, descansar um pouquinho, ver o resultado do jogo, depois a gente começa. Não, você faz como você achar melhor, né? Eu nunca fiz isso, estou fazendo desse jeito, mas você faz